Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a resenha de um livro que me prendeu do início ao fim e que me enganou demais porque eu não consegui descobrir o culpado ou a culpada. A história tem um enredo muito bom, é cheia de reviravoltas, é cheia de tapas na cara. Você acha que você descobriu o que aconteceu, de quem é a culpa e de repente você vê que não é nada disso, que você não entendeu nada ou que você entendeu tudo errado. Eu estou falando do livro A Garota do Lago, do Charlie Donliá. Não sei se a pronúncia do sobrenome está correta, mas provavelmente vocês já devem saber de quem eu estou falando, que é um autor norte-americano, nascido e criado em Chicago, super jovem e que está fazendo o maior sucesso no universo dos thrillers. Aqui no Brasil, este livro foi publicado pela Fara Editorial. Ele tem apenas 266 páginas, então é uma leitura que você faz super rápido, principalmente porque ele é muito intrigante. Ele é um daqueles livros do maior mistério que gira em torno de descobrir quem matou. E eu já vi muita gente falando sobre ele, gente criticando arduamente, negativamente, dizendo que odiou. E por outro lado, algumas pessoas dizendo que amaram. Eu sou do grupo dos que amaram porque eu me prendi demais nessa história. Logo no início, nós já temos a informação de que a Becca, uma estudante de pós-graduação em Direito, foi assassinada na casa do lago de sua família em uma pequena cidade, que não é a cidade que ela morava, é uma cidade onde eles tinham uma casa ali especial, que era uma espécie de casa de férias. E aí ela foi pra lá para estudar um pouquinho mais para suas provas, ter um pouco de paz, no entanto ela foi assassinada. Não encontrou nada de paz, né, gente? Mas enfim, apesar de não ser a cidade em que ela morava, como é a cidade em que ela foi assassinada, a maior parte da história vai se passar ali, que é um pequeno vilarejo, daquele jeito que vocês sabem que eu gosto. Quando se passa em cidade pequena, parece que o suspense é acentuado de alguma forma, não sei explicar. Parece que o lugar acaba virando um personagem e eu gosto muito disso. E essa história desse pequeno lugar ali vai intercalando com a vida da Becca em Washington, quando ela fazia a graduação em Direito e posteriormente a pós-graduação dela. Ela tinha ali um pequeno grupo de 3 amigos e então nós também vamos tendo contato com a relação dela com cada um desses 3 amigos, com a vida deles, com como eles viveram essa graduação, esse tempo na faculdade deles. Então é um livro muito legal, tem um pouco desse aspecto colegial juntamente ao suspense. A gente também conhece um pouco a família da Becca, com a história deles, com o local, com ela. E como logo no início nós já sabemos que a Becca foi assassinada, então tem esse momento de intercalação entre presente e passado. E quem vai fazendo essa junção é uma espécie de detetive, que é Kelsey. Então nós podemos dizer que apesar do fato principal do livro ser o assassinato da Becca, a personagem principal é a Kelsey. Ela, na verdade, não é uma detetive, e sim uma jornalista. E ela sofreu algum episódio meio traumático ali na vida dela, que também vocês vão descobrir lá pelo meio do livro. Mas logo no início a gente já tem uma introdução de que ela sofreu algo, mas nós não sabemos o que. Então já tem mais esse mistério aí. E então o editor-chefe da revista dela, com o intuito de fazer ela relaxar, descansar, sair daquele espaço ali da revista ou do jornal, não lembro o certo, manda ela para essa cidadezinha para cobrir essa matéria. No entanto, a Kelsey vai adentrando essa história de uma forma que ela fica muito presa e ela acaba se envolvendo arduamente nessa matéria que ela está escrevendo. Então, além de escrever a matéria, com as informações que estão ali, ela vai investigar também para tentar descobrir, porque ela vê que a polícia não está fazendo um trabalho muito bom e ela não sabe se eles não estão fazendo esse trabalho decentemente, porque eles têm falhas, porque eles não sabem ou porque eles estão ignorando, porque eles querem esconder algo. De repente, acobertando alguém, enfim, ela vai tentar descobrir. E as coisas vão fugindo do controle dessa jornalista de uma forma que ela não imaginava. Ela vai conhecendo muito bem as pessoas desse vilarejo, vai se envolvendo com elas, com a história da Becca, vai descobrindo coisas que a polícia não sabia. E aí nós vamos acompanhando essa investigação pela voz da Kelsey. Então o livro é intercalado em vários capítulos, cada capítulo termina de uma forma que te faz querer muito ler o próximo. E esses capítulos vão se intercalando entre as histórias que a Kelsey está investigando, descobrindo que é a história presente, e entre o que a Becca viveu, o passado dela, lá na Universidade de Washington, com a família dela, com os amigos conhecidos, ex-namorados. Tem muito mistério na vida dessa garota. Bom, vou deixar algumas conclusões que eu tive sobre o livro sem dar spoiler. Não foi nada óbvio o final, não foi mesmo, porque o autor ele usa de uma estratégia que eu nunca tinha lido nada, não sei se é inovadora, não sei se é nova, mas eu não tinha conhecimento ainda dela, que enfim, me fez de boba. Assumo, reconheço, vou tentar não cair mais dessa, mas eu duvido.
Eu nunca tinha lido nada desse autor, esse é o primeiro livro que eu leio. Não li mais, mas pretendo ler com certeza. Li ele em um desafio de leitura conjunta que a gente debateu sobre o livro e todo mundo comentou que realmente o livro foi um pouco difícil de descobrir quem matou, mas a leitura em si é muito fluida. Você vai lendo e você nem percebe, de repente você já leu, sei lá, 50, 100 páginas. E é uma leitura mais jovem, mais de suspense, mais de investigação. É uma leitura de lazer, então se você está procurando um livro que prenda a sua atenção, que você goste, que te desperte vontade de ler mais coisa, esse é um daqueles livros, principalmente um daqueles livros para te tirar da ressaca literária. Então eu gostei. Eu recomendo. Agora eu vou dar um pequeno spoiler, porque eu vou fazer um comentário sobre o final, sobre o desfecho, sobre quem matou. Então se você ainda não leu o livro, por favor, pare o vídeo agora. A não ser que você não se incomode com spoiler, né? Tem gente que até gosta, eu nunca entendo essas pessoas porque eu odeio spoiler, então eu sempre gosto de avisar quando eu vou dar algum spoiler. Alerta de spoiler tocando, por favor. Coloca aqui, editor, aquela alerta de spoiler. Eu mesmo sou editora, tá bom? É só pra não esquecer depois. Mas enfim, gente, esse final foi surpreendente pra mim. Por quê? Qual que é o final? O final é o seguinte: a gente descobre que a Becca tinha um envolvimento com todos os homens da história praticamente. Então a gente vai desconfiar principalmente deles. Só que o que acontece? Lá, quando eles estavam na faculdade, a gente tem contato com uma história de um colega deles que era totalmente apaixonado pela Becca. E a Becca não dá muita bola ali pra ele, ele acha, na verdade, que ela dá bola pra ele. Mas ela não tá nem aí, não quer nada com ele. E aí ele tira notas ruins, ele não consegue passar na universidade de pós-graduação, ele tem um mau relacionamento com os pais dele e ele tenta suicídio. E aí qual que é a informação que tem pra gente no livro? Que ele tentou suicídio e que logo os amigos chegaram, encontraram ele lá pendurado. E aí a gente acha que ele morreu, né? Porque tem toda essa descrição da cena, que eles entram e tudo mais, veem ele daquele jeito, encontram um SMS de despedida dele. Parece que ele morreu, só que na verdade ele não morreu. Eles chegaram lá e ele tava tentando se suicidar realmente, ele tinha acabado de pendurar a corda do pescoço, mas eles conseguem tirar ele a tempo e salvar ele. Então ele se recupera, só que ele some da história, a gente nunca mais sabe dele. E aí lá no finalzinho ele aparece pra visitar a Becca e tudo mais, e é ele quem mata ela. E aí é uma grande surpresa, porque olha só, eles descreveram a situação de suicídio, da tentativa, aliás, só que em nenhum momento eles disseram que ele morreu. Só que por ter essa situação, esse contexto, parece que o nosso cérebro tomou como certo, simplesmente colocou essa informação, ok, é isso mesmo. E, gente, o autor, o narrador, não disse que houve morte. Então eu fui muito enganada, porque eu tomei como certo que sim, houve uma morte, não pode ter sido ele. Eu até desconfiava que era ele lá no início da história, né? Mas depois que aparece a situação, achei que ele tinha morrido. Então eu achei muito legal essa estratégia que o autor construiu. Realmente, muita gente que criticou o livro falou que era óbvio, mas eu não achei óbvio, nem um pouco óbvio. E é isso, queria comentar pra vocês que foi uma das melhores reviravoltas de thrillers que eu já li. E olha que eu já li muito livro desse gênero. E é isso por hoje, gente. Essa foi a minha breve resenha do livro A Garota do Lago. Eu gostei demais, então eu recomendo muito pra vocês, principalmente se vocês gostam de livros de suspense, de investigação com detetive, com a estrutura Quem Matou. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou da resenha, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, já ative as notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e também me siga lá no Instagram @tainarales, que eu vou deixar aqui ao lado para vocês.